Boa noite, a paz do Senhor. Quero dar as boas-vindas aos amados, amadas, para mais uma aula, mais um resumo da nossa Bíblia. Essa Bíblia tão maravilhosa que é a palavra do Senhor. E hoje nós queremos falar um pouco, nesse resumo, sobre o profeta Jonas. Chegamos aqui no profeta Jonas e hoje nós queremos falar um pouquinho dele. Eu posso imaginar aquilo que você sabe sobre o profeta Jonas. O que eu sei sobre o profeta Jonas? O que eu já ouvi sobre esse profeta? Vamos aprender um pouquinho comigo? Vamos aprender junto nessa noite. Senhor, vem sobre nossas vidas, Espírito Santo didático, ensina-nos a Tua palavra. Mais uma quinta-feira, mais um resumo da Tua palavra, de mais um livro. Nós começamos lá em Gênesis, agora já estamos no livro do profeta Jonas. Vamos, nesse pequeno resumo, conhecer um pouquinho, crescer mais um pouquinho, subir mais um degrau. Vem sobre nós, Espírito Santo didático, nos ensina a Tua palavra em nome de Jesus. Aleluias! Amém, amado? Você tem uma Bíblia aí? Pega a tua Bíblia para nós caminharmos um pouquinho dentro desse livro. Um livro pequeno, né? Um livro 1, 2, 3, 4 capítulos somente. Todas as vezes que nós nos lembramos de Jonas, lembramos também do grande peixe, o Dag Gadol, grande peixe. Algumas traduções diz baleia. Aí se você for pesquisar, você vai ver que a baleia, para um homem passar na garganta dela era impossível, mas se foi uma baleia mesmo, se a Bíblia lá no original disser para mim a baleia, eu vou acreditar. Se Deus dissesse através da palavra que foi Jonas que engoliu a baleia, eu também acreditaria, porque eu creio na palavra. Eu creio na palavra. Então, o livro de Jonas, qual é o título desse resumo? Por que Deus se importa com os maus? Então já deu para você entender que Deus diz para Jonas: Jonas, vai a Nínive. E Jonas, ele sai, chega, encontra um navio que ia para Tarsis. Você vai pro sul, mas tem um navio que vai pro norte. Vai para o leste, ele encontra um navio que vai para o oeste. Sentido totalmente contrário àquilo que Deus falou para ele fazer. Agora, Jonas tinha um porquê. Por que Jonas não tomou a decisão de não ir a Nínive? Nínive era a capital da Síria. Como você sabe, os assírios que invadiram o norte de Jerusalém, os assírios eram maus. Eles levaram todos, na época de Jeroboão, levaram todos cativos através do pecado, né, que Jeroboão levantou os 2 altares, Gigal e Betel, para o povo não vir ao sul, ao templo, para adorar o Senhor. E aí Deus o entregou. Houve vários profetas que profetizaram para o norte e Deus entregou o povo. Deus permitiu que os assírios entrassem no norte de Jerusalém e os levassem cativo. Né?
E Nínive é a capital da Síria. Então Jonas tinha um porquê. Aquele povo é mau, eu vou pregar para eles se arrependerem, eu não vou. Mas Deus se importa também com os maus, querido. Sabe que na nossa mente nós achamos que Deus só se importa com os bons. Não, Ele se importa com os maus. E nós vamos ver hoje por que Deus se importa com os maus. Porque no capítulo 3 de Jonas, verso 2, diz assim: levanta-te, vai à grande cidade de Nínive e prega contra ela a pregação que eu te disse. Então algo que eu anotei, eu quero ler para você. A cidade de Nínive era a capital do Império Assírio, situada próxima à Babilônia. Lembra que os babilônicos invadiram Judá com Nabucodonosor e levou o povo cativo? O Império Assírio tornou-se um poderoso império que invadiu e destruiu, preste atenção nisto, diversas localidades. Inclusive, foi este mesmo império que invadiu Israel, como eu acabei de falar, e levou cativo as 10 tribos do norte, conhecida na Bíblia como Israel ou Efraim. Nós já estudamos isto em aulas anteriores. No livro, Deus manda Jonas, como profeta, ir até Nínive para anunciar uma palavra de juízo, como nós lemos agora em Jonas 3:2. Um juízo contra ela, mas dando, obviamente, uma oportunidade para o arrependimento. E por isso o título do livro é a indagação. Por que Deus se importa com os maus? O tema principal do livro revela a preocupação de Deus por todos os povos e etnias, bem como o livro também revela o poder de Deus sobre a natureza. Vamos ver o capítulo 1, verso 2 a 5. O poder de Deus também sobre a natureza. Capítulo 1, verso 2 a 5. Diz assim: levanta-te, vai à grande cidade de Nínive e clama contra ela, porque a sua malícia subiu até mim. E Jonas se levantou para fugir de diante da face do Senhor para Tarsis. E descendo a Jope, achou que um navio ia para Tarsis, pagou, pois, a sua passagem e desceu para dentro dele, para ir com eles para Tarsis, diante da face do Senhor. Mas o Senhor mandou ao mar um grande vento, presta atenção, e fez-se no mar uma grande tempestade, e o navio estava para quebrar-se. Então temeram os marinheiros, e clamava cada um a seu Deus, e lançavam no mar as fazendas que estavam no navio, para o aliviarem do seu peso. Jonas, porém, desceu aos lugares do porão, e se deitou e dormia um profundo sono. O negócio está brabo, e Jonas desceu e foi dormir. Tá? Está lá embaixo. Jonas, ele tenta fugir, mas Deus, que tem poder sobre o mar, sobre o vento, esse Senhor, ele lança um forte vento sobre o mar e ele faz uma grande tempestade. E o navio fica a ponto de se despedaçar. Então os marinheiros começam a desfazer do peso. Nós vamos afundar. E eles acreditavam, assim, que naquela época, olha, tem um de nós aqui que está em pecado ou erramos contra o nosso Deus. Não o nosso Deus, Yahvé, mas o Deus deles. E eles jogavam, vão tirar sorte aqui, ó. Cair é você. Nós vamos ver mais à frente.
Um forte argumento é o fato de que Jonas citou, antes um pouquinho. O livro de Jonas revela um Deus poderoso e um Deus preocupado até mesmo com o pior dos pecadores. Existe argumento muito forte para crer na veracidade do livro de Jonas. Nínive é mencionada, o próprio Jonas é mencionado, bem como os fatos descritos são muito vívidos e, portanto, deve ter de fato acontecido. Então não é uma parábola, é algo real. O forte argumento é o fato de que Jesus citou Jonas ao falar da sua própria ressurreição. Então, o primeiro ponto que eu gostaria que nós aprendêssemos hoje, tivéssemos certeza, é da veracidade do livro. O próprio Jesus, vamos ver em Mateus capítulo 12, Jesus fala assim, Mateus capítulo de número 12, Jesus fala assim, olha só o que Jesus falou, 12, verso 38, diz assim, olha, então alguns dos escribas e dos fariseus tomaram a palavra dizendo, mestre, falando com Jesus, quiséramos ver da tua parte algum sinal. Mas Jesus lhe respondeu e disse, uma geração má e adúltera pede um sinal, porém não se lhe dará outro sinal, senão o do profeta Jonas. Pois como Jonas esteve 3 dias e 3 noites no ventre do peixe, aqui na minha tradução diz no ventre da baleia, assim estará o Filho do Homem 3 dias e 3 noites no seio da terra. Os ninivitas ressurgirão no juízo com esta geração e a condenarão, porque se arrependeram com a pregação de Jonas. E eis que está aqui quem é mais do que Jonas. Jesus falou. Então já deu para você entender que Jonas foi pregar e os ninivitas se arrependeram, porque Jesus aqui falou que eles se arrependeram. E quando há arrependimento, há perdão. Eles eram ruins, sim, mas eles se arrependeram. Vocês se lembram da nossa última aula lá, agora terça-feira passada, o discipulado? Falamos sobre isso, sobre arrependimento. Se você não teve oportunidade de assistir, assista. Tá gravado aí o discipulado, aula 4, sobre arrependimento. O que Jesus falou, eles se arrependeram. E isso nos mostra a veracidade do livro, que o próprio Jesus falou que Jonas, como Jonas teve 3 dias e 3 noites no ventre de um peixe, o Filho do Homem, Jesus, ficará 3 dias e 3 noites também sepultado. Então, queridos, Jesus já estava falando para ele, eu vou me entregar por todos vocês, inclusive por você que está assistindo essa aula, inclusive por mim. Ele falou, eu vou me entregar por vocês. Então o livro de Jonas, a permissão de Deus aqui já foi, porque todo o Antigo Testamento, todo ele é endereçado a Jesus Cristo. Nada que acontece aqui no Antigo Testamento aconteceu por acaso. Não, todas as medidas, se a arca lá, na época de Noé, os 3, o primeiro pavimento, segundo, terceiro, tudo aquilo ali estava endereçando a Jesus, querido. E o que aconteceu com Jonas, o próprio Jesus falou, da mesma forma que Jonas ficou 3 dias e 3 noites no ventre de uma baleia, ou de um dag gadol, de um grande peixe, eu também ficarei no seio da terra. Mas da mesma forma que Jonas saiu vivo, eu vou ressuscitar. Eu vou ressuscitar. Querido, vamos falar rapidinho aqui que eu quero chegar no esboço desse livro, para nós pegarmos algum texto.
O autor e a data do livro. Jonas foi contemporâneo do profeta Amós. Lembra que nós estudamos o profeta Amós? Que ele era vaqueiro, ele era cuidador de bois. Ele foi levantado lá do meio do campo mesmo, da área rural, para profetizar para os ricos, porque Amós profetizou lá para o norte, para os ricos. Vocês, aí falou das mulheres, está lá em Amós capítulo 4, falou do culto, quando vocês vêm cultuar ao meu nome, Deus falando através do profeta Amós, traz os dízimos, as ofertas de vocês, os cânticos de vocês, olha, isso me incomoda, eu viro o rosto para o outro lado, eu não ouço o estrépido da adoração de vocês. Você se lembra? Tá? É só você voltar lá e acessar a nossa aula do livro de Amós, que você vai ver o que eu estou falando. E Jonas foi contemporâneo, viu? Na mesma época de Amós. Então acreditamos que o livro de Jonas foi escrito no 8º século antes de Cristo, por volta do ano 780, portanto, um pouco mais de 50 anos antes da invasão dos assírios, tá? Ao Reino do Norte. O esboço do livro de Jonas. Em primeiro lugar, Deus ordena a Jonas que vá pregar contra a cidade de Nínive. No capítulo 1, do verso 1 ao 11, a mensagem de Jonas para Nínive não era uma mensagem de boas novas. Tanto que Jonas passou pregando pela cidade, andando de um lado para o outro, expondo os pecados da cidade, dizendo que se a nação não se arrependesse, viria o juízo sobre eles. Mas antes eu quero falar com você que Jonas, primeiramente, ele se recusa a ir para Nínive. Jonas deveria ir em direção ao nordeste de Israel, onde estava o Império Assírio, porém Jonas vai para o oeste, em direção ao porto, no Oceano Índico. Muitas vezes, até mesmo homens de Deus se rebelam e vão contra a vontade de Deus. Porém, o resultado da rebelião e sair da vontade de Deus nunca é bom. Grava isso. E é isso que vemos. Em segundo lugar, vemos Deus lançar o desobediente Jonas ao mar e o salvar através de um grande peixe que o engole. Nós vamos ver daqui a pouco. Mas voltando aqui, vamos ver agora essa parte, o capítulo 1, a partir do 17, diz assim, ó. Aí no capítulo 1 vai falando que houve uma grande tempestade, e eles procurando, que jogaram as fazendas no mar, foram tirar os pesos para o barco, para o navio não afundar, e depois quando eles descem, encontra Jonas lá dormindo tranquilo. Eles jogam sorte, e a sorte, claro, vai sobre Jonas. Jonas sou eu mesmo. E eles chegam, vão lá em cima e pegam Jonas e lançam o mar. Quando eles lançam Jonas ao mar, o mar, ó, acaba a tempestade. Aí Deus envia um grande peixe, providência divina. Irmãos, amados, queridos, para te livrar, para te salvar, você precisa crer, nós precisamos crer que Deus envia, como enviou o corvo para sustentar Elias no ribeiro de Querite. Deus envia a solução, querido. Então, se você hoje está passando por alguma dificuldade, foi lançado ao mar da vida, está em dificuldade, Deus manda um peixe para te pegar e te levar e te colocar lá em terra, lá na praia. Deus faz isso, fez com Jonas. Então, a partir do verso 17, diz assim: preparou, pois, o Senhor um grande peixe para que tragasse a Jonas, e esteve Jonas 3 dias e 3 noites nas entranhas do peixe. Lá dentro, lá na entranha do peixe, lá Jonas orou. Lá Jonas falou: olha, eu estou realmente com as algas enroladas no meu pescoço. Jonas se viu literalmente no inferno mesmo. Não, mas era a providência de Deus.
Se não fosse a providência de Deus com o peixe, Jonas teria morrido. E às vezes nós achamos que a coisa é ruim. Ou eu estou passando uma grande dificuldade. Eu estou numa luta muito grande. É uma tristeza, ela só dá errado, é uma tristeza, é uma escuridão. Ou é como estava lá escuro lá dentro, lá não tinha luz lá no ventre do peixe não, amado. Era treva mesmo. Eu vou ler mais um pouquinho para você aqui, para você entender. Olha o que eu estou falando. Capítulo 2, verso 1. E orou Jonas ao Senhor, seu Deus, lá nas entranhas do peixe. Não espere ser lançado nas entranhas do peixe para orar. Mas se você for lançado, ore lá na entranha do peixe. Clama ao Senhor lá nas entranhas do peixe. Lá na escuridão, Deus vai ouvir a tua oração. Aí Jonas diz assim: e na minha angústia clamei ao Senhor e ele me respondeu. Ele te responde: buscar-me-eis e me achareis quando me buscar de todo o vosso coração. Serei achado de vós, diz o Senhor, queridos. Busque o Senhor que ele vai te ouvir. Ah, pastor, hoje eu estou realmente como Jonas, sabe, me sentindo lá dentro do ventre do peixe, as águas enroladas no meu pescoço, eu estou numa grande dificuldade. Clame ao Senhor, Ele vai ouvir a sua oração lá dentro do grande peixe e vai te lançar lá na terra, lá na praia. Deus tem o melhor para a tua vida. Aí ele vai falando, verso 5, as águas me cercaram até a alma, o abismo me rodeou, as águas se enrolaram na minha cabeça. Eu desci até os fundamentos dos montes, os ferrolhos da terra correram-se sobre mim para sempre. Olha, Jonas vai, continuando dizendo, verso 7, quando desfaleci em mim a minha alma, eu me lembrei do Senhor, e entrou em ti a minha oração no templo da tua santidade. Quando desfalecia, querido, talvez você esteja hoje como Jonas, desfalecendo, se sentindo olha para baixo. Mas eu quero dizer para você, Deus me colocou nesse lugar para dizer para você, como boca de Deus, não desista, ore ao Senhor, clame ao Senhor. Ah, mas eu errei, pastor. Jonas errou também. Jonas estava fugindo. Jonas estava desobedecendo. Deus estava castigando Jonas? Não, não é castigo. É uma providência divina. Porque Deus, se Deus te chamou para fazer uma obra, você não pode desistir, você não pode parar. Deus chamou Jonas para fazer uma grande obra. Vai lá pregar para Nínive. Você lembra agora que nós lemos em Mateus 12, o próprio Jesus falou que Nínive se converteu. Então você precisa se colocar e falar, Senhor, eu estou aqui, eis-me aqui, Senhor. Minha irmã querida, amada, meu irmão querido, amado, Deus te chamou. Então vamos fazer a obra do Senhor, amado. Quando desfaleci em mim a minha alma, eu me lembrei do Senhor, e entrou em ti a minha oração no templo da tua santidade. Verso 10, falou, pois, o Senhor ao peixe, e ele vomitou Jonas na terra. Você pode estar dentro de um grande peixe hoje, mas Deus vai dar uma ordem para o peixe. Vomita! Ele vai, bota Jonas para fora, vivinho, e você vai sair vivo do outro lado. Viva do outro lado, sim, em nome de Jesus. Você vai sair vivo do outro lado. Louvado, exaltado seja o nome do Senhor, querido. Jonas, lá no capítulo 3, verso 10, até o capítulo 4, verso 11, Jonas, ele prega, Jonas prega para aquele povo, o povo endurece o coração. Então Deus fala a Jonas, que estava preocupado com as muitas pessoas de Nínive. E Deus estava preocupado não só com as pessoas, até mesmo com os animais, os quais sofreriam juízo, caso não houvesse arrependimento. Uau, isso é incrível! Deus ama a sua criação, Deus ama os perdidos. Porém, Jonas aprendeu
isso antes, não antes de ficar indignado com Deus, por não entender como que ao pregar sua mensagem para aquele povo, o qual ele queria que o povo fechasse o coração, mas Deus vem e converte o coração deles. Então Deus, através de algumas circunstâncias, mostra como ele se importa realmente com tudo. E é isso que vemos em João 3,16, que diz que Deus amou o mundo de tal maneira. Aí você pensa, só os bons? Não, todos. E nós aprendemos isso de Jonas. Por isso devemos orar pela salvação das pessoas. Deus pode mudar qualquer circunstância. Não tem aquele que é pior. Claro que a nossa carne às vezes fala mais alto. Quando você vê uma pessoa ruim, um bandido, aí você pensa, melhor seria realmente a morte. Essa é a nossa carne, pede perdão a Deus. Mas se houver arrependimento, Deus vai lá. Deus, olha, se Deus falar para você, vai lá pregar para ele. Eu não vou, Senhor, vai. Eu vou fugir para o outro lado. Eu mando um peixe para te pegar. Eu dou ordens, diz o Senhor. Queridos, onde está Cristo no livro de Jonas? Em primeiro lugar, a experiência de Jonas é um tipo da morte, do enterro, da ressurreição de Cristo. Pois ao responder aos fariseus, que nós lemos em Mateus 12, o sinal que Jesus disse que daria seria o sinal do profeta Jonas. Pois ele também seria sepultado, ficando escondido dos povos. Assim como Jonas também foi engolido pelo grande peixe. A história de Jonas nos mostra o amor de Deus por todos os pecadores, até mesmo pelos piores. Portanto, não devemos desistir das pessoas que ainda não se converteram. Nossos amigos, familiares. E se devemos orar e pregar o Evangelho, pois Deus pode transformá-los, assim como ele salvou os assírios. Deus pode transformar não apenas indivíduos ou uma família, mas ele pode transformar toda uma nação. Por isso devemos orar por nossa nação, para que o Brasil seja transformado, reconhecendo que Jesus Cristo é o Senhor. Aleluias. Aleluias. Jesus Cristo é o Senhor. Jonas prega no capítulo 2. No capítulo 1, Jonas foge. No capítulo 2, do verso 17 anos, o grande peixe engole Jonas. No capítulo 2, fala da oração de Jonas no ventre do peixe. E no capítulo 3, Jonas prega o arrependimento. Jonas sai dentro da cidade pregando. No capítulo 4, fala do descontentamento de Jonas e a resposta do Senhor. Mas desgostou-se Jonas extremamente disso e ficou todo ressentido, porque o povo se arrependeu. Lá no fundo, Jonas não queria. Mas ele não queria, mas Deus queria. Não sou eu que mando, é Deus que manda. E orou ao Senhor e disse, Senhor, não foi isso que eu disse estando ainda na minha terra? Por isso me preveni fugindo para Tarsis, pois sabia que és Deus piedoso. Eu sabia que se eu viesse para cá pregar, o Senhor ia salvar esse povo, porque tu és Deus piedoso e misericordioso. Tu és longânimo e grande em benignidade, e que te arrepende do mal. Senhor, por isso que eu não queria vir, Senhor. Por isso que eu fugi, Senhor. Tá vendo, Senhor? Eu vim, tu me trouxe dentro de um peixe, e agora, Senhor, preguei e eles se arrependeram. Peço-te, pois, ó Senhor, tira a minha vida, porque melhor é morrer do que viver, Senhor. Eu quero morrer, ver esse bando de gente ruim se convertendo, Senhor. Aí Deus olhava para ele e falou, Jonas, eu sou misericordioso, Jonas. Jonas,
Eu sou amoroso, longânimo. Eu amo aquele povo, Jonas. Lá daquela cidade, lá de Jeripau de Frontinha, Vassoura, Miguel Pereira, Rio de Janeiro, Niterói, Brasil. Eu amo, Jonas. Pregue. Então, Jonas, e diz o Senhor, é razoável esse teu ressentimento? O Senhor perguntou, é razoável esse teu ressentimento, Jonas? Aí Jonas saiu da cidade, assentou-se ao oriente da cidade, e ali fez uma cabana e se assentou debaixo dela, à sombra, até ver o que aconteceria à cidade. E fez o Senhor Deus nascer uma boboreira que subiu por cima de Jonas, para que lhe fizesse sombra sobre a sua cabeça, a fim de o livrar do seu enfado. Jonas se alegrou em extremo por causa da boboreira. Deus faz nascer uma boboreira para te poupar do sol escaldante. Deus é Deus, queridos. Ei! Jonas olhou, ficou todo feliz, olha. Mas Deus enviou um bicho no dia seguinte ao subir da alva, o qual feriu a boboreira e a secou. E aconteceu que, aparecendo o sol, Deus mandou um vento calmoso, oriental, e o sol feriu a cabeça de Jonas. E ele desmaiou e desejou com toda a sua alma morrer, dizendo, melhor me morrer do que viver. Então disse Deus a Jonas, é acaso razoável que assim te enfade por causa da boboreira? E ele disse, é justo que me enfade a ponto de desejar a morte. E disse o Senhor, tiveste compaixão da boboreira, na qual não trabalhaste, nem a fizeste crescer, que numa noite nasceu e numa noite pereceu? Olha o que Deus fez. E não hei de eu ter compaixão da grande cidade de Nínive, em que estão mais de 120 mil homens que não sabem discernir entre a sua mão direita e sua mão esquerda, e também muitos animais. Você agora está aí ressentido por causa da boboreira? E eu não posso ficar, não ter misericórdia de mais de 120 mil homens que não sabem discernir a mão direita da mão esquerda? Estão cegos. A minha misericórdia os alcança, Jonas. Aí Jonas entendeu. Que nesta noite, querido, possamos entender também que Deus quer levantar Jonas no dia de hoje para pregar para Nínive, para as cidades ruins, tá? Deus quer levantar Jonas para pregar para pessoas ruins. E você olhar e falar, meu Deus, a palavra o alcançou. Olha, lá dentro do meu coração, eu mesmo como homem, como ser humano, como mulher, eu não fazia a mínima questão, mas Tu és Senhor. É isso que Deus faz. É isso que Deus quer de nós. Que falemos do amor dEle. Que preguemos a palavra no tempo e fora de tempo. Que através do nosso testemunho, da nossa vida, a pessoa possa olhar para nós e ver que precisam de Jesus. Que precisam reconhecer o Senhor como o único Senhor e Salvador. Você, meu amado, você, minha amada, você tem um chamado. Você acha que Deus te criou para quê? Você acha que você nasceu para quê? Só para levantar pela manhã, ir lá trabalhar, e à noite para casa, tomar um banho, dormir, no dia de manhã trabalhar, no outro dia à noite dormir, no dia trabalhar, foi para isso só? Você nasceu para adorar o Senhor. Você é um adorador, foi criado dentro de Deus. Você nasceu para adorar o Senhor, e através do seu louvor, da sua adoração, da sua vida, que vidas venham a reconhecer quem é o Senhor. Ele precisa de você. Deus precisa de você, querido. Ah, Deus não precisa de mim, não, pastor. Precisa sim. Você é muito importante para sustentar a obra do Senhor. Ah, mas eu não sei nem falar, pastor. Você sabe orar. Ora. Talvez Deus tenha te levantado, talvez você não vai entrar lá no poço.
Talvez você não desça no fundo, lá dentro do poço, mas talvez Deus tenha te levantado para segurar a corda de cima, amado. Talvez quem tenha que descer lá no fundo do poço sou eu. Mas você é para segurar em cima a corda, para sustentar a obra. Deus te levantou para isto. Aí você vai fugir para onde? Mandou você para Nínive, você vai para onde? Para Tarsis. Te mandou você para cá, você vai para o outro lado. Quantas pessoas estão fugindo, correndo, fugindo, fazendo como Jonas? Não espere ser engolido por um peixe. Não espere as algas enrolarem no seu pescoço. Não espere para fazer a oração que Jonas fez, se sentindo lá no inferno. Não espere. Deus te chama para fazer a obra. Vamos lá comigo. Levanta-te. Desperta. Se você mora aqui na nossa região, vem comigo. Vem para o nosso ministério. Venha fazer a obra comigo, venha. Eu preciso de você. Ah, pastor. Vai contar comigo para quê? Querido, você é importante. É primordial na obra, sim. São várias engrenagens. Várias esferas. Soltou uma esfera. Precisa colocar no lugar para rodar. Olha, o reino te chama. Deus está te chamando hoje. Levanta-te. Ah, eu estou desanimada, porque eu sou assim, eu estou fazendo... Não importa. Levanta, vem. Venha comigo, vem para a casa do Senhor. Mais uma vez eu vou repetir. Talvez você não tenha um chamado para entrar no poço, mas você pode segurar a corda assim. Alguém vai entrar no poço, o outro vai segurar a corda. Alguém vai sustentar a obra. Precisamos de pessoas para segurar a corda, para sustentar. Precisamos de pessoas para entrar no poço também. Precisamos de pessoas para fazer a obra, para pregar. Se você é professora, venha para dar aula. Aí eu estou sentado aqui, não é porque eu sou melhor, não. Eu estou aqui, mas de amanhã você pode estar aqui, ensinando a palavra, gravando uma aula para dezenas, centenas, milhares de pessoas. Onde você acha que essa aula que nós estamos dando, o discipulado que nós demos na terça-feira, aonde esse discipulado está chegando? Talvez chegue do outro lado do mundo. Então você estudou, você tem conhecimento, você é um professor, uma professora, venha. Você sabe tocar um violão, venha tocar um violão. Sabe tocar uma guitarra, venha tocar guitarra. Tocar um baixo, um teclado, uma bateria. Um reco-reco, um triângulo, mas venha. Vai ficar parado aí até quando, irmão? Até quando você vai ficar na sua casa parado? Esperando o quê? Eu não sei por quê. Estou falando isso, estou fugindo um pouquinho da aula. Eu não sei, mas Deus está tocando meu coração para falar para você. Deus está te chamando. Saia de debaixo desse teto. Venha fazer a obra. Talvez Deus tenha que te chamar como chamou Abraão. Abraão, sai do meio da tua parentela. Abraão não estava na braba, não. Estava em Ur dos Caldeus, cidade das luzes. O cara não era pobre de maré, não. O cara estava lá com uma cidade próspera. Deus chama a Abraão. Olha para o céu, Abraão. Vou fazer de você um grande povo. Talvez, olha, eu não sei onde você se encontra agora, mas tem vidas sedentas esperando por você, esperando uma palavra. Tem vidas
morrendo sem Jesus. E você está com a boca fechada dentro de casa. Pouco dia a irmã falou, eis-me aqui, pastor. Eu fiquei muito feliz quando ela falou, eis-me aqui, pastor. Pode contar comigo. Quero te falar para você, irmã. Eu estou contando com você, sim. Eu vou contar muito. Te coloque realmente. Se dedique mesmo, que Deus vai te usar poderosamente. Você sabe tocar bateria? Não, irmã, não. Estou falando agora outra pessoa. Você é baterista? Não, não vou tocar, não. Você é guitarrista? Não vou tocar, não. Não vou para a igreja, não. Não vai para a igreja tocar sua guitarra, seu violão, seu baixo, vai ficar em casa. Não faça isso. Temos quantos minutos? 40 minutos de aula. Foi muito bom a gente estar aqui. Semana que vem vamos estar juntos. Mais uma vez. Hoje passamos aqui desse livro tão legal, Jonas. Semana que vem vamos falar sobre o profeta Jonas, Miqueias. Esse livro de Miqueias é maravilhoso. Vamos estudar semana que vem. Miqueias, Naum. Nós vamos até Malaquias. Isso é o Antigo Testamento. Mas entraremos no Novo Testamento, quando nós vamos receber Cristo. Aí sim, Ele vai encarnar, vai se fazer, o verbo vai se fazer carne. Tudo que nós aprendemos nesse resumo do Antigo Testamento vai agora ser colocado em prática. Aí sim, nós vamos estudar os evangelhos, o livro histórico, que é Atos, as cartas paulinas, vamos estudar as cartas gerais e chegaremos no livro de Apocalipse, em nome de Jesus. Vamos passar no resumo de toda a Bíblia e vamos crescendo, degrau por degrau. Senhor, nos despede da Tua graça, da Tua paz, nos dê uma noite sob as Tuas mãos poderosas. Eu te agradeço por tudo, em nome de Jesus. Fique na paz. Terça-feira, às 20 horas, eu vou dar a 5ª aula do discipulado. Olha, ainda que você tenha muito tempo de crente, eu acho que você deveria assistir as aulas lá. Porque todas as vezes que eu preparo uma aula, eu aprendo mais. Eu te desafio, tá bom? Você assistir comigo essa aula. Vai lá, assiste as aulas, aula com 30 minutos e tenho certeza que você vai crescer mais ainda. Em nome de Jesus. Está encerrada a nossa aula de hoje. Que Deus te abençoe.